E vem comigo que hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, comparativo. De um lado o Toyota Corolla Cross e do outro o Jeep Compass, e a gente vai mostrar qual deles é o melhor SUV para você levar para casa. Hoje a gente vai falar de revisões, dimensões, porta-malas, acabamento interno, desempenho, aceleração, consumo e tudo mais. Então bora lá para a gente ver qual deles é o melhor. Eu sou o Renan Bandeira e você já sabe, esse aqui é o canal da Carve. A gente já vai começar a falar sobre os carros, mas antes eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Tô vendo que tem muita gente que está assistindo o vídeo, mas não é inscrito, como vocês podem ver nos dados que estão aqui na tela. Quando a gente fala de SUVs médios, esses dois aqui são os carros de entrada desse segmento. E são os carros mais vendidos também desse segmento. Do lado aqui esquerdo nós temos o Corolla Cross na versão XRX híbrida, mais cara do modelo da Toyota. E aqui ele vai contra, né? O Jeep Compass Série S, versão mais cara, 1.3 turbo do carinha da Jeep. Apesar do nome Corolla Cross, esse carinha aqui não tem nada a ver com o irmão sedã quando a gente fala de visual. Compartilha aí plataforma, compartilha motor, mais visual mesmo. Ele assume a própria personalidade, por isso nós temos toda essa grade maior aqui em formato cascata, os faróis Full LED com detalhe azul, que é a assinatura dos modelos híbridos da Toyota, e aí a gente ainda tem aqui os faróis de neblina também em LED na parte de baixo. Quando a gente fala de Compass, a gente já tem um carro que cumpre mais a personalidade da marca, com a grade característica e os faróis afilados que estão marcados aí na história do Compass. Também são um conjunto Full LED e nós temos aqui embaixo um farol de neblina de LED também. E uma coisa que acrescenta bastante no visual dos carros é o conjunto de rodas e pneus. Então, vamos ver o do Corolla Cross como é. São rodas bem bonitas, de 18 polegadas, com acabamento em preto brilhante e diamantado como manda o figurino. A gente vê vários carros com esse tipo de acabamento. Os pneus são 225/50, ou seja, tem até uma quantidade ok de borracha aqui para realmente suportar bastante as imperfeições da via. Já aqui no Compass a gente vê um perfil mais de esportividade no carro. São rodas de 19 polegadas escurecidas, a gente vê uma cor chumbo que combina bem com essa tonalidade da carroceria. E os pneus são 235/45. É um pouco menos de borracha, mas esse carro aqui tem uns elementos para ajudar aí nas imperfeições do dia a dia. E os pneus aqui são mais largos. Quando a gente fala de dimensões, que é uma coisa bem importante nesse segmento, principalmente para espaço interno e porta-malas, nós temos um carro aqui de 4,46 de comprimento e 2,64 de entre-eixos, dois pontos bem importantes. E não só isso. E se você, assim como eu, tem rampa para entrar na garagem e se preocupa com a altura dos carros, eu vou passar uns dados importantes. Vamos lá. 16 centímetros do chão, nós temos 21 graus de ângulo de ataque, muito importante para enfrentar rampas, e 36 graus de ângulo de saída, bastante coisa. E quando a gente vem aqui para o Compass, temos 4,40 de comprimento e 2,63 e 6 de entre-eixos. Eu sei que aí na tela já vai estar arredondado para 2,64 porque eu já passei esses dados. Por isso tem essa diferença, ele é um pouquinho maior mesmo o Corolla Cross, mas basicamente é um empate técnico. E é óbvio que a gente vai passar aqueles mesmos dados do Corolla Cross. Nós temos aqui mais ou menos 20 centímetros de altura do solo. Ele é realmente um pouquinho mais alto, mas ele perde em ângulos. Nós temos mais ou menos 20 graus de ângulo de ataque e 31 graus de ângulo de saída. Os números estão certinhos aí na tela. Assim como a gente viu ali na dianteira, aqui na traseira o carro também recebe, na verdade, adota a sua própria personalidade. E o nome Cross não é só o nome mesmo não, a gente tem aqui os apliques em preto que mostra esse lado realmente de um crossover, como o próprio nome já diz. Não só isso, a gente abre aqui o porta-malas e temos 440 litros de capacidade. E é uma litragem bem justa. O formato em caixote, ou seja, realmente dá para levar bastante carga aqui. Fechando agora, bora mostrar ali o do Jeep Compass. Em relação ao que a gente via na linha anterior do Jeep Compass, a lanterna se mantém igual. Aqui vem a assinatura da motorização T270 e a nomenclatura S da versão.
Quando a gente abre o porta-malas, já começamos a entender o porquê esse carro aqui é um pouquinho mais caro, por conta de todo esse refinamento. E aqui dentro, no compartimento, nós temos 410 litros de capacidade, que pode ter o solo ajustado em 2 níveis e também é bem justo, em formato caixote. E para fechar, por botão, fechamento eletrônico também. Beleza, é uma coisa muito subjetiva, eu vou deixar para vocês falarem aqui nos comentários qual desses carinhas aqui você acha mais bonito. Mas uma coisa é certa, o Corolla Cross leva melhor nas dimensões, tanto em porta-malas, quanto em comprimento, quanto entre eixos e até largura. Por esse motivo, ele sai vencedor agora. Quando a gente começa a dirigir o Corolla Cross nessa versão híbrida, a gente já vê um enorme conforto quando a gente fala de ruído. Uma porque esse carro tem uma boa vedação em relação ao ruído externo e nós também temos boa parte do tempo o motor elétrico trabalhando. Então, fica nesse silêncio aqui dentro da cabine que vocês conseguem perceber. Bem diferente do Jeep Compass, por exemplo, que já tem um pouquinho mais de barulho pelo motor 1.3 turbo, que realmente é um pouco mais exigido e aí faz um pouquinho de barulho mesmo. Aqui dentro nós temos mais silêncio, um carro com mais conforto e não só isso, as suspensões dele aqui trabalham super bem e também conseguem segurar bem a onda das imperfeições da via. Claro que para um carro desse porte e para esse nível de carro, eu acho que uma solução de suspensão multilink lá atrás, né, independente, seria melhor, casaria melhor com a proposta. Aqui a gente tem eixo de torção, cumpre o que promete, mas mesmo assim poderia ser um pouquinho mais robusto do que já é. Mas de qualquer forma, esse carro aqui garante um bom conforto aqui para a gente rodar. A gente está nas ruas aqui de um bairro, aqui em São Paulo, e a gente vê que o conjunto de suspensões consegue reagir bem, controlar bem as imperfeições da via. E um ponto muito importante, quando a gente fala de estabilidade e de prazer ao dirigir, o Corolla Cross me deu um pouco mais de prazer do que o Jeep Compass, um carro realmente mais prazeroso para guiar. Ele parece ter um pouquinho mais de estabilidade, um carro mais no chão e tem menos rolagem de carroceria quando a gente faz uma curva mais rápida. Além disso, o volante tem um aro mais estreito, então a gente consegue segurar melhor e realmente ter total controle do carro. Isso é um ponto muito positivo. É muito legal a gente ver que a Toyota não se rendeu aos motores turbinados, né? A gente tem aqui um motor 1.8 aspirado a combustão e flex, que junto do motor elétrico rende 122 cavalos de potência combinado. A gente não tem os dados de torque combinado porque a Toyota não divulga, mas a gente vai ter na faixa dos 14 kg de torque para o motor a combustão e 16 kg de torque para o motor elétrico. De qualquer forma, a gente não tem esses dados aí calculados pela Toyota para passar precisamente qual é. Não é uma soma simples para dar o torque combinado. E quando a gente compara com o Compass, realmente os 122 cavalos parece ser bem pouco, né? Afinal, o Compass vai oferecer até 185. De qualquer forma, é o suficiente para levar esse carro aqui no dia a dia na cidade. Na estrada, ele também vai super bem, mas a proposta mesmo é urbana. E se esse carro tem proposta urbana, ele tem que realmente ter um bom consumo, né? E a gente encontra ele aqui. Os dados de consumo desse carro já estão aqui na tela, que eu já deixei para vocês. E a gente vai ver o mais alarmante aí de quase 18 km por litro com gasolina na estrada. Isso mostra também que ele vai bem na estrada. Mas eu falo dele ter uma proposta mais urbana porque é justamente nas velocidades mais baixas em que a gente vai sentir o motor elétrico trabalhando mais. Ele trabalhando mais, obviamente a gente poupa mais o combustível. Então por isso que ele tem mais essa pegada urbana. Inclusive eu posso passar os dados que eu fiz com esse carro, né? Andando sempre na cidade de São Paulo, em perímetro urbano, com etanol e ar-condicionado ligado, eu consegui chegar em 13,4 km por litro. Ou seja, até mais do que esse carro fez no Inmetro. Ou seja, realmente, se você tiver o pé leve, dá para ir muito longe com um tanque de combustível. Mas, né, a gente começa a sentir falta daquela potência e do torque do carro quando a gente vai para desempenho. Afinal, nós temos a aceleração de 0 a 100 aqui desse carro em apenas 13 segundos. Essa velocidade máxima é de 170 km por hora, mais do que suficiente, afinal, o máximo que você vai andar em pistas aqui no Brasil, nas estradas, né, no caso, é 120 km por hora, então cumpre o que promete. Mas realmente a aceleração, o tempo de retomada dele é um pouco complicado para você sair numa situação mais desembaraçosa. Você vai conseguir sair, mas vai levar um pouquinho mais de tempo.
Mas o que também é muito legal nesse carro é que ele não tem a tecnologia só quando a gente fala da motorização híbrida. Ele já vem com o pacote completo do Toyota Safety Sense, que é aquela série de itens de assistência de condução e também de segurança. A gente vai ter comutação automática do farol, a gente vai ter frenagem automática de emergência, não só isso, alerta de ponto cego, alerta de evasão de faixa com correção. Então é um pacote bem completo para realmente entrar na briga forte com o Jeep Compass. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui e não está procurando por um Corolla Cross ou um Jeep Compass 0 km, eu vou te dar uma dica muito importante do mercado de seminovos, que são os seminovos certificados da Carve, que dá um ano de garantia para motor e câmbio, e são mais de 280 itens verificados para você realmente levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com um ano de garantia. Saímos do Corolla Cross, viemos aqui para dentro do Compass Série S, e é um carro que tem uma vedação acústica muito boa. Mas de qualquer forma ele acaba levando a pior em relação ao Corolla Cross, justamente porque lá no Corolla Cross nós temos principalmente o carro em baixas velocidades, trabalhando com motor elétrico, ou seja, é zero ruído, basicamente a rolagem dos pneus. Então aqui a gente ainda ouve o motor 1.3 turbo trabalhando e pode incomodar alguém aqui dentro da cabine. A mim não incomoda porque realmente o som é baixo, mas de qualquer forma lá o ruído é nulo. Quando a gente pisa um pouquinho mais, o motor ele acaba sendo mais exigido e faz um pouquinho mais de barulho, tanto que na estrada o Compass acaba sendo um pouquinho mais barulhento e realmente o ruído invade mais a cabine. Mas de qualquer forma é uma boa vedação. Diferente do Corolla Cross, a gente vai ter um volante com o ar um pouquinho mais largo, então a gente não consegue realmente fechar completamente aqui os dedos de uma maneira tão confortável quanto a gente vê no SUV da Toyota. Mas de qualquer forma é um volante que tem uma boa pegada. Um ponto interessante é que o Corolla Cross tem a direção um pouquinho mais pesada do que esse carro, torna ele um pouquinho mais seguro para a gente andar em velocidades mais altas, e esse carro aqui um pouco melhor para balizas. Então a gente tem um empate técnico aí, dependendo do que você for fazer, cada um vai te oferecer uma experiência, né, no caso, melhor. E se a Toyota aposta no motor e na tecnologia híbrida, a Jeep vai totalmente pro outro lado, né? Um motor turbinado com até 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque, e o torque entregado numa faixa baixa de rotação, ou seja, a gente pisa e já sente tudo que o carro tem. Isso é muito importante em retomadas de velocidade, em acelerações, para a gente conseguir realmente sair de situações mais embaraçosas no trânsito, ou então fazer aquela ultrapassagem na rodovia sem ter nenhum tipo de problema. Por isso que a gente vê esse carro aqui tendo um desempenho bem melhor do que o do Corolla, na faixa aí dos 9 segundos no 0 a 100, e também chegando a uma velocidade máxima mais alta. Mas ele anda muito e bebe mais do que o Corolla. Por isso que a gente fala, se você quer economia, vai para o Corolla, se você quer desempenho, venha para o Compass. Os dados de consumo estão aqui na tela e dá para você perceber, em comparação com o Corolla, que eles são dados realmente inferiores. Mas uma coisa muito interessante que tem nos dois carros, e obviamente agora eu vou falar do Jeep Compass, é a vasta lista de equipamentos, né? Na verdade de assistências de condução e segurança. Eu já falei do Corolla Cross com um pacote Safety Sense, e agora a gente também tem aqui no Jeep Compass. Então são dois carros bem completos com esses itens e garantem que você vai ter uma boa condução com várias assistências para você não se envolver em nenhum tipo de acidente, e caso isso aconteça, para ele minimizar ao máximo os danos de uma batida ou qualquer coisa do tipo. Aqui a gente vai ter frenagem automática de emergência, a gente vai ter alerta de evasão de faixa com correção, uma correção um pouco menos sutil do que a gente vê no Corolla, mas ainda assim funcionando super bem. A gente vai ter ainda o alerta de ponto cego aqui nos retrovisores, que aqui nesse caso eles acendem e ficam mais visíveis do que lá no Corolla Cross, também no retrovisor, mas são mais visíveis. E não só isso, a gente ainda tem a comutação automática do farol alto, ou seja, naquela situação que você está na rodovia dirigindo, você não precisa ficar baixando e erguendo o farol alto, ele vai fazer esse trabalho para você, fica mais simples e mais seguro para usar isso aí. E eu já ia esquecendo de falar do câmbio. Aqui a gente tem uma caixa
Aisin de 6 marchas automático. Lá no Corolla Cross a gente vai ter um câmbio CVT com 0 simulação de marchas, ou seja, uma marcha só e contínua. E o que é legal é que nesse carro aqui a gente tem uma possibilidade de conduzir de forma manual, com trocas aqui pelo câmbio, na alavanca mesmo, ou então por borboletas. Lá no Corolla Cross a gente não tem essa opção, você tem modos de condução, né? Eco, normal e Sport, que é o que vai diferenciar aí essa prática da condução. Diferente aqui desse carro que você já pode realmente trocar de forma manual. Mas se você quiser uma condução mais esportiva ainda, esse carro aqui também tem um botão Sport, então você pode acioná-lo e aí sim ele vai te entregar, vai aumentar um pouquinho o giro e já te entregar o torque de uma forma mais precisa, mais rápida ali, para você ter uma condução um pouco mais acelerada. Aqui no interior do carro, olhando para frente, a gente já tem um painel de instrumentos que uma tela aqui de 7 polegadas. Não é totalmente digital, afinal nós temos 2 mostradores analógicos, um de cada lado aqui do painel de instrumentos. E aqui no meio a gente tem um computador de bordo bem completo. Como a gente pode ver aqui, portas abertas, mas no caso os dados de consumo do carro e não só isso, uma série de outras funcionalidades, como assistência de condução, o que está rolando ali na central multimídia, informações sobre o carro, configurações e até alertas, ou seja, muito completo mesmo. Já que no meio a gente tem, claro, a central multimídia, que é uma tela grande, mas tem uma coisa que eu não gosto muito, que é essa interface que parece um pouco antiga e essa série de botões dos dois lados. Não que botões sejam feios, mas a gente vai ver em comparação com o Compass, uma proposta que é mais casada com a proposta de fato do carro, que é uma tela toda touch, então realmente fica um pouquinho mais sofisticado. Essa aqui também é touch, então dá pra gente mostrar algumas coisas, como o funcionamento do carro. Aqui a gente vai ter uma noção bem completa de como funciona todo o sistema. A entrada do motor elétrico, da combustão e o carregamento da bateria, também o uso dela para realmente fazer o carro rodar. Não só isso, é por aqui que a gente vê uma série de coisas, como a conexão dos celulares, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay, mas sempre via cabo e, claro, outras funcionalidades aí do veículo. Um pouco mais abaixo aqui da multimídia nós temos o ar-condicionado, que é automático, digital e dual zone. Descendo mais um degrauzinho aqui no console central, nós temos a porta USB que vai fazer a conexão e espelhar o seu smartphone, um espaço aqui para você colocar justamente seu celular. Não só isso, aqui nós podemos ativar os modos de condução e também o modo só elétrico do carro, apertando esses botõezinhos físicos aqui na frente. 2 porta-copos e um descansa-braço com porta-objetos que corre. Bom, ele tem uma boa altura, garante uma boa ergonomia e sobra espaço realmente para descansar o braço tanto do passageiro quanto do motorista. Vocês repararam que eu não falei de freio de estacionamento, né? Nem por alavanca e nem por botão. É porque esse carro aqui tem um modo bem diferente de você puxar esse freio de mão, que na verdade é ali no pé. É um outro pedal, um terceiro pedal, que fica mais ou menos ali onde ficaria a embreagem num carro manual. Você aperta e consegue travar ele. Isso é o freio de estacionamento, poupando espaço aqui no console central. O volante é bem acabado e o visual a gente já conhece bem dos carros da Toyota, é igual a todos os outros que estão na linha. Todas as funcionalidades aqui, tanto dos sistemas semi-autônomos, quanto do computador de bordo e aqui da central multimídia. E nós ainda temos regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. Nessa versão eu confesso para vocês que o banco me chamou bastante atenção por ter esse acabamento em um tom mais claro. Aqui a gente tem um couro sintético que é todo perfurado e o banco é bem macio. Quando a gente fala de regulagem, aí que entra um problema quando a gente compara com o Compass. Afinal, regulagem elétrica é só aqui para o motorista. Mesmo o passageiro da frente vai ter sempre a regulagem manual. Quando a gente vem aqui para a segunda fileira de bancos e falar de acabamento, o mesmo se repete ao que a gente já vê ali na frente, ou seja, esses tons claros, o assento e o encosto perfurado para dar uma aliviada no calor, para você não suar tanto. Aqui nós ainda temos um descansa-braço com 2 porta-copos para quando vai só em 4 pessoas e ainda nós temos
as saídas de ar-condicionado aqui para a segunda fileira de bancos e também duas portas USB do tipo convencional para carga lenta. Já quando o assunto é espaço interno, o banco da frente já está ajustado uma pessoa da minha altura, que é quase 1,90. Estou sentado aqui e vamos lá. Um palmo fechado para os joelhos e para a cabeça um pouquinho mais de um palmo fechado também. Coisas muito legais, a gente tem um túnel baixo, ou seja, dá para colocar um pé aqui sem que a perna fica muito levantada. E o console central não invade tanto assim a segunda fileira de bancos. Ele invade bem, mas não tanto assim, ou seja, dá para colocar a perna aqui e realmente viajar em 3 passageiros aqui atrás, ainda que seja um pouco apertado. Basta a gente sentar aqui no lugar do condutor, no Jeep Compass, para a gente perceber uma diferença e realmente um melhor acabamento e mais tecnologia em relação ao Corolla Cross. Já começa falando pelo painel de instrumentos, que é totalmente digital e uma tela de 10,25 polegadas, computador de bordo bem completinho, então já leva melhor aqui. E quando a gente pula para falar da central multimídia, temos uma tela de 10,1 polegadas. E o principal ponto positivo é que faz conexão tanto de Android Auto quanto Apple CarPlay sem fio. Ela é bem rapidinha, intuitiva, aqui tem uma série de coisas que a gente pode mexer. Nessa parte aqui dos aplicativos, nessa outra aqui são dados do veículo, então a gente consegue mexer em várias configurações. E não só isso, um ponto muito importante é que visualmente a interface dela também é mais bonita e mais atualizada do que a gente vê lá no Corolla Cross. Mas aqui embaixo a gente tem a régua de comandos do ar-condicionado. Como vocês podem ver aí na tela, ele é dual zone e automático, mas só é digital quando vai ali para a central multimídia. A gente mexe aqui nos botões e altera ali na multimídia, por isso ele também é digital. Diferente do Corolla Cross, que tem uma tela própria aqui para mostrar esses dados. Por isso eu gosto mais do SUV da Toyota. Falando aqui do console central, a gente tem uma peça mais larga, mantém aqui tanto o passageiro quanto o condutor um pouquinho mais afastados. Você pode fazer a conexão da central multimídia sem fio ou via cabo aqui, tanto pelo USB do tipo C ou do tipo convencional, tem as duas opções. Eu falei que eu gosto mais do ar-condicionado do Toyota Corolla Cross. Aqui eu gosto mais do carregador por indução do Jeep Compass. O freio de estacionamento é eletrônico para também não ocupar espaço, mas aqui atrás a gente tem o acionamento do sistema Auto Hold e o botão do modo Sport. Porta-copos com borracha aqui para prender melhor o seu copo e um descansa-braço que corre para aumentar a ergonomia e apoia bem o braço. Ainda tem uma distanciazinha aqui para apoiar o braço do passageiro, ou seja, cabe os dois braços aqui, mais conforto para quem vai aqui na frente. O volante é bem encorpado, bem acabado. Aqui a gente ainda tem aletas para trocas de marcha atrás do volante. Os comandos da multimídia vêm aqui atrás. Desse lado esquerdo a gente mexe no computador de bordo e do lado direito nos sistemas semi-autônomos como controle de cruzeiro adaptativo. Ainda vai uma regulagem de altura e profundidade. Em relação ao Corolla Cross, a única coisa que ficou faltando foi um aro um pouquinho mais fino para ter uma pegada melhor. Mas de qualquer forma, é um bom volante. Assim como a gente vê lá no SUV da Toyota, temos um bom acabamento dos bancos aqui dentro. Ele é bem robusto, em couro sintético, mas aqui numa cor mais escura, né? Todo pintado de preto e com costuras aqui contrastantes. Ele também é perfurado tanto no encosto quanto no assento e vai a assinatura Jeep. Ponto muito positivo, que vai para os ajustes. Ele é elétrico tanto para o motorista quanto para o passageiro, diferente do outro SUV. Ponto muito positivo do Jeep Compass e que vai encantar a maioria dos seus clientes é o interior. Afinal, esse carro é realmente muito bem acabado. Nós temos borracha em toda a superfície aqui, ou seja, tudo soft touch. Essa parte em couro também é macia ao toque e aqui ainda vem um cromado com uma peça que imita aí uma fibra de carbono, algo texturizado realmente para refinar o acabamento. Isso é bem superior ao que a gente vê lá no Corolla Cross. Lá a gente vai ter uma faixa em couro também, mas aqui em cima é tudo plástico. Ponto positivo para esse acabamento. Quando a gente pula aqui para a segunda fileira de bancos, o nível de acabamento se repete o que a gente já vê ali na primeira. No painel das portas, tudo em plástico rígido, plástico preto, mas tem um acabamento aqui cromado em black piano que dá realmente uma melhorada. Ponto positivo também para o que a segunda fileira oferece. A gente tem saídas de ar condicionado aqui, uma tomada USB do tipo convencional. Nós temos uma tomada 3 pinos, o que é muito interessante e difícil de encontrar nos carros, e também uma 12 volts. Então sem energia você não vai ficar. E claro que a gente não podia deixar de falar do teto solar, que é panorâmico e elétrico.
Sobre o espaço interno, que é muito importante num carro desse segmento, ó, nós temos um palmo fechado aqui para os joelhos, lembrando que o banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura, que é quase 1,90, e para a cabeça, nós temos aqui 4 dedos. É um pouquinho a mais do que a gente encontra lá no Corolla Cross, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, deixa aqui nos comentários. Tá enganado, mas é basicamente o que os dois carros oferecem, é praticamente a mesma coisa. Então, em relação ao espaço interno, ponto positivo também. E aqui, para quem vai no assento central, o assento é baixo e o console central não invade tanto a segunda fileira de bancos. Ou seja, também dá para ir 3 adultos aqui dentro. Como eu falei, o nível de acabamento é o mesmo que a gente vê ali na primeira fileira. E olha só, descansa-braço aqui bem robusto com 2 porta-copos também. E é aqui que o Jeep Compass leva melhor. Lá no Corolla Cross, o interior mais claro realmente chama atenção. Mas é no Jeep Compass que a gente tem um material mais rebuscado e o interior mais repleto de coisas sofisticadas mesmo, que casa melhor com a proposta de um carro desse nível. Não só no acabamento em relação às borrachas, mas também um painel de instrumentos, na central multimídia com a tela grande. Então esse carro aqui leva realmente a melhor. Não só nisso, o teto solar dele também dá um baile no do Corolla. E agora a gente volta àquele assunto lá do início do vídeo. Afinal, qual desses SUVs é o melhor para você levar para casa? Vamos começar falando do Corolla Cross. Nós temos um carro mais barato, mais econômico, com revisões levemente mais baratas e também um custo de IPVA mais em conta. Mas se você quer um carro com desempenho melhor, um pouco mais de esportividade, um acabamento que se aproxima mais dos carros premium, é melhor você ir de Jeep Compass. Ah, Renan, mas eu não quero saber desses 2 carros não, eu quero outras opções. Então vou deixar 2 sugestões de carros aqui, de vídeos que a gente já fez no caso, em preços bem parelhos. Mas a gente ainda deixou as nossas redes sociais aqui para vocês nos acompanharem. E claro, é só clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo que a Carb faz e tudo sobre o mundo dos carros.